Olá pessoal do primeiro ano, beleza? Aqui é o professor Romiel Cecim e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês, um pouquinho diferente, né? Como vocês já devem saber neste momento, a prova de vocês, da primeira avaliação, será pela plataforma do Plural. Vocês terão um simulado para responder, se eu não me engano são 66 questões. Daqui a pouco eu vou checar. Eu vou olhar agora para vocês. Eu estou aqui com a plataforma aberta. Então eu já trago essa informação aqui para vocês, tá? Vocês terão exatamente 66 questões a responder. Vocês terão a supervisão aí dos pais de vocês. É muito importante levar muito a sério essa avaliação, porque devido à nossa situação de isolamento social, vocês não vão poder fazer essa avaliação na escola. Então a responsabilidade será com vocês aí na casa de vocês. Então evitem olhar na internet, evitem qualquer tipo de cola e de auxílio. Vocês estudaram bastante a primeira avaliação, vocês vão revisar aí na casa de vocês e vocês têm todas as condições de fazer uma boa prova. Então vamos lá, vamos jogar limpo, vamos fazer uma boa prova e lembre-se, tudo isso vai servir para o Enem. Tudo isso vai servir para as próximas provas dos próximos anos que vocês farão e serve como treino, como exercício. Então levem a sério, sem cola, beleza? Bom, como a gente trabalhou o nosso primeiro livro todo de forma presencial na escola, hoje eu vou fazer uma rápida revisão, tratando apenas alguns pontos de cada capítulo e vocês irão aprofundar aí na casa de vocês. Até porque a gente trabalhou bastante, aprofundou bastante em sala de aula. Então não há uma necessidade de muito detalhamento nesse nosso vídeo aqui de revisão para a prova, que na verdade é um simulado, valendo a prova de vocês. Todo mundo com o seu livro, tá? Lembrando, livro 1, hoje estaremos trabalhando a revisão. A gente já terminou o primeiro capítulo do livro 2 nas nossas videoaulas e hoje a gente vai revisar o livro 1. Então, se você não pegou, dá uma pausa aí no vídeo, corre lá, pega o seu livro 1, pega caderno, lápis, caneta, para você fazer as anotações necessárias para você poder depois estudar e fazer uma boa prova. O primeiro capítulo ele vai falar um pouquinho sobre a pré-história. A gente estudou bastante em sala de aula, o desenvolvimento dos primeiros hominídeos, o período paleolítico, o período neolítico, a descoberta do fogo no paleolítico, a importância que o fogo teve no desenvolvimento dos primeiros homens, as pinturas rupestres. É o primeiro capítulo, ele é muito curto, então é rapidinho que você revisa esse primeiro capítulo. No capítulo 2, a gente já tem um assunto um pouco mais longo, né? Um pouco mais detalhado. Mas vamos trabalhar principalmente a África e a Ásia. A África vai se concentrar no Egito, né? Que a gente também em sala de aula trabalhou bastante a questão do Egito, a cultura egípcia, que é uma cultura muito rica, a religiosidade dos egípcios. Falamos sobre a importância do rio Nilo para o Egito, as pirâmides do Egito, é importante revisar. Falamos, e é claro, sobre a mumificação. É importante também revisar essa questão das múmias. A mumificação trouxe grandes avanços para a química,
para a medicina, né, por causa de todo o processo que os egípcios faziam para embalsamar o corpo do faraó, para manter ele conservado, né, porque acreditava-se que o faraó poderia voltar à vida, então era necessário o corpo dele estar em bom estado de conservação. Então, muita atenção. Na Mesopotâmia, lá na página 27, a gente fala sobre os vários povos que habitaram a região da Mesopotâmia, né, os assírios, os caldeus, né, os acádios, os sumérios, os amoritas. Lembrando que a região da Mesopotâmia é uma região que ficava, né, hoje é o Iraque, mas ficava entre rios, né, Mesopotâmia, terra entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates. Mais adiante, na página 31 em diante, a gente falou sobre as outras sociedades asiáticas, a Índia, a China, os hebreus. Os hebreus, eles trazem um diferencial que é de todas as civilizações que a gente trabalha nesse capítulo aqui, eles são os únicos monoteístas. Então, eles eram os únicos que acreditavam em um só Deus. Todas as outras civilizações, elas eram politeístas, mas os hebreus não, eles eram monoteístas, eles acreditavam em Javé ou Jeová. Inclusive, o cristianismo hoje deriva, né, dos hebreus. Avançando um pouco mais, a gente fala sobre a China. Não, desculpa, a China foi os hebreus. Os fenícios. Os fenícios, eles têm um diferencial também. Eles tinham uma economia muito voltada para o mar, né? De como eles viviam em um local muito acidentado, montanhoso, e não era um local muito bom para o plantio, eles acabaram então voltando-se para o mar e eles dominaram várias rotas do mar Mediterrâneo. E essa era a grande característica deles. Era a famosa talassocracia, o governo marítimo. Aí toda a economia deles era voltada para o mar. Aí nós temos a Pérsia, você vai dar uma lida sobre a Pérsia. E a gente encerra o capítulo 2. E a gente vai falar da Grécia. Na Grécia tem muita coisa, mas a gente trabalhou também bastante a Grécia. Falamos sobre a cultura grega, sobre os períodos, o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico. Falamos sobre as cidades-estados, sobre as polis gregas, as diferenças entre Esparta e Atenas. Esparta tinha uma cultura muito mais militarizada, Atenas tinha uma cultura muito mais voltada para o desenvolvimento intelectual, para a filosofia, as artes. E claro, a Grécia foi o berço da democracia, a ideia de uma sociedade onde as pessoas, os cidadãos, eles tinham voz, eles poderiam votar, eles poderiam ter participação direta na política da sua cidade. A cultura grega é tão importante que deixou marcas profundas na nossa sociedade ocidental. A religião grega que era uma religião politeísta, que acreditava em vários deuses. Foi na Grécia que surgiu a filosofia. Se você não fez os exercícios, esse é um bom momento de fazer. É um bom momento de atualizar o seu livro e também, é claro, de estudar para a prova. Por último, o capítulo 4, ele vai falar sobre Roma. Esse assunto também é muito importante. Os romanos, que junto com os gregos, eles meio que são o embasamento da nossa cultura ocidental. Nós temos muitos elementos que nós herdamos tanto dos gregos como dos romanos.
a história de Roma dividida na era monárquica, né, na monarquia, na república e no império. Os períodos mais importantes, que a gente estuda mais, o período republicano e o período do império. Na república, Roma já cresce muito, inclusive territorialmente falando, aumenta seu território, passa a empreender uma política de expansão territorial, dominando regiões e exigindo delas tributos e enriquecendo cada vez mais. É importante lembrar, né, que a escravidão romana ela era a base da economia. Eles necessitavam de ter muitos escravos. A cultura romana também deixou marcas profundas na sociedade. Eu aconselho vocês a estudarem sobre a sociedade, como era dividida a sociedade romana em patrícios, plebeus, clientes e escravos, nas leis que foram criadas pela disputa, né, pela luta, melhor dizendo, dos plebeus por mais direitos políticos, as várias leis criadas, a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia, a Lei Licínia, entre outras, a expansão do território, a crise da República, né, a República entra em crise devido ao seu tamanho enorme e também pelos casos de corrupção, acabou que a República ela acaba e surgem uns imperadores. E a gente tem mais um longo período, que é a Roma Imperial, que também foi uma